A Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas está localizada em uma das principais cidades do interior de Minas Gerais, caracterizada pela qualidade de vida e por clima e relevo únicos. O município está inserido no bioma Mata Atlântica. São cerca de 750 km², com predominância do relevo conhecido como Mar de Morros. Os campos de altitudes aqui na região nossa do Planalto de Poços de Caldas podem ser considerados a fisionomia mais ameaçada, porque na verdade a expansão urbana ocorre em cima dessa fisionomia. É confundido também com pastagens ou áreas degradadas, então merece uma atenção muito especial dos estudos aqui no Jardim Botânico. E até o momento a gente conseguiu encontrar 2 espécies ameaçadas nessas fisionomias e em limite mesmo com a região urbana. A vegetação da cidade de Poços de Caldas é composta por florestas tropicais e campos suavemente ondulados, rodeadas por montanhas que chegam a 1.800 metros de altitude. O município tem características geológicas diversas e relevante riqueza biológica. O Planalto é alto, né? É de 300 a 400 metros acima da redondeza. Né? Então isso que forma uma coisa muito diferente e consequentemente afeta muito o clima, porque é de altitude, né? E também a vegetação e até os animais que vivem aqui. Então, a importância de ter um jardim botânico é muito virado a isso, para conhecer o que nós temos aqui no Planalto. Aqui, muito famoso na região também, é a Pedra Branca, que é uma serra que não é do Planalto, mas meio paralelo logo fora. Mas aí, nesse conjunto também é uma região que já divide entre Caldas e o município de Santa Rita de Caldas, é uma serra muito importante em termos de vegetação e uma diversidade grande de plantas que também o próprio jardim está estudando. Para a manutenção da biodiversidade do município, em 25 de julho de 2003 foi criada a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. As atividades tiveram início depois de pouco mais de 2 meses, em 11 de outubro daquele ano. O Jardim Botânico hoje é constituído pela presidência, pela diretoria administrativa e pela diretoria técnica, além também de um status de diretoria que tem educação ambiental. Foi muito feliz o modelo de fundação. Porque não pertencendo à administração direta, a Fundação Jardim Botânico ela tem independência para poder coletar recursos junto à iniciativa privada, fazendo com que as empresas possam investir em pesquisa científica e em educação ambiental. O Planalto de Poços de Caldas tem algumas unidades de conservação, entre RPPNs e parques e APAs e reservas biológicas. O principal interesse do Jardim Botânico de Poços de Caldas, como é uma instituição pública, é justamente nas unidades públicas. Em Poços de Caldas nós temos o Parque Municipal da Serra São Domingos. Nele nós estamos já iniciando um levantamento da flora. Até o momento nós não temos muitas espécies ameaçadas identificadas no local, mas o maior foco mesmo do trabalho do jardim em cima de espécies ameaçadas é no município de Caldas, o município vizinho aqui de Poços também é integrante do Planalto. Agora, por que o maior interesse do jardim é na APA, de Caldas? Porque das 14 espécies constantes na lista de ameaçada, 10 ocorrem nesse local. O interesse do jardim, a preocupação com o jardim é simplesmente a conservação dessas espécies. O Jardim Botânico de Poços de Caldas dispõe de laboratório de manejo vegetal que abriga o laboratório de cultivo in vitro, um dos mais modernos e bem equipados do interior do país. O objetivo é ampliar os estudos da flora no Planalto de Poços de Caldas, em especial das espécies ameaçadas de extinção. No nosso laboratório nós temos conseguido
propagar aquelas espécies que têm dificuldade de germinação, como a Sinindia striata, que é uma espécie que ocorre na Pedra Branca, na APA da Pedra Branca. Também nós temos projeto com a Nemopeg marvense, que é conhecida como catuabinha do campo. E a intenção, depois dessa propagação no laboratório, é reintroduzir essas plantas no ambiente natural, fazendo assim uma conservação primeiramente ex situ e depois in situ, né? A gente tentar devolver essas plantas para os ambientes onde elas ocorriam e não ocorrem mais. Há ainda estrutura destinada para a multiplicação de plantas. O belo arboreto e as várias coleções vivas, como orquidáceas, bromeliáceas, pteridófitas, cactáceas, gesneriáceas e plantas medicinais, são fundamentais para o processo de estudo e reprodução da flora. Um dos objetivos dos jardins botânicos é manter coleções vivas, que a gente considera coleções ex situ, ou seja, manter plantas fora do seu ambiente natural. Essas plantas servem para simplesmente observação e visitação do público que vem ao Jardim Botânico e também serve como base de dados genéticos para estudos e pesquisas. Mais do que um local aberto à população e aos turistas, o Jardim Botânico de Poços de Caldas é um centro de estudos científicos em botânica, dispondo, além dos laboratórios e do núcleo de cultivo, com 5 estufas, também de um herbário e de uma revista científica, a Regnélia Scientia, de publicação semestral. Hoje a Fundação Jardim Botânico tem se destacado não só em pesquisa, hoje a Fundação Jardim Botânico tem se aberto à população. Hoje nós temos convênios com todas as faculdades da região, hoje nós temos convênios com as principais empresas públicas de Poços, DEMAI, DME, e hoje também o Jardim Botânico tem dedicado a outras instituições que não são públicas, como a PAI, como a Mitra Diocesana. A visão do Jardim Botânico hoje é ser excelência em pesquisa, é ser excelência no reflorestamento, na preservação do nosso Planalto, que é tão peculiar, que é tão diferente de outras regiões. A nossa principal, uma missão do Jardim Botânico hoje, e sempre foi desde a sua gestão, desde da sua inauguração, é a pesquisa. Hoje, nosso principal foco, a nossa principal missão é propagar essas plantas que muitas vezes hoje se encontram em perigo e risco de sumir do bioma. O Jardim Botânico de Poços de Caldas também possui a Divisão de Educação Ambiental, responsável pela recepção aos grupos de visitantes. Mensalmente, são milhares de estudantes de universidades e escolas particulares e públicas, bem como entidades assistenciais, poços caldenses e turistas. A Divisão de Educação Ambiental da Fundação Jardim Botânico trabalha sobre 2 segmentos. Primeiramente, o atendimento e desenvolvimento de atividades práticas com alunos de escolas e demais instituições filantrópicas da nossa cidade. E também o desenvolvimento externo, né, que seria o atendimento à comunidade, né, com ações socioeducativas, realizações de blitz ambientais, enfim, atividades externas. Basicamente são esses os 2 segmentos da educação ambiental. A Divisão de Educação Ambiental também é responsável por diversas ações referentes ao meio ambiente e à educação de crianças e adolescentes. São exposições, campanhas, cursos de capacitação, concursos, programas e atividades socioeducativas que alertam as pessoas sobre a importância da preservação ambiental. A educação ambiental instituída pelo Jardim Botânico de Poços de Caldas serve de instrumento para a transferência de conhecimento científico através de uma linguagem direta e popular, estimulando assim atitudes preservacionistas, conscientes e, sobretudo, a integração do homem com a natureza. O Departamento Técnico da Fundação Jardim Botânico desenvolve projetos e pesquisas e também acervos vivos, genéticos e históricos, como as coleções vivas, o banco de sementes e o herbário. Os estudos são feitos através de localização das populações, implementação de banco de germoplasma, pesquisas de propagação, projetos de restauração ecológica e apoio a projetos de pós-graduação.
A intenção é contribuir para retirar da lista vermelha espécies ameaçadas de extinção. A coleta de sementes da Fundação Jardim Botânico, ela tem dois objetivos. O primeiro é abastecer o banco de sementes e o segundo é abastecer o viveiro da Fundação Jardim Botânico, que tem como prioridade a recuperação de áreas degradadas, em especial as espécies ameaçadas de extinção da flora do Planalto de Poços de Caldas. O banco de germoplasma é uma estrutura científica destinada a conservar sementes fora do habitat natural, a fim de proteger espécies contra a extinção, através de pesquisas bibliográficas, testes de germinação e técnicas de armazenamento. O Banco de Sementes da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas tem ainda o objetivo de realizar intercâmbio com outras instituições científicas e atender à demanda de produção de mudas nativas do viveiro. Após catalogadas essas sementes, todas as informações delas são colocadas em um arquivo digital, um acervo, do Banco de Sementes do Departamento Técnico, em que são disponibilizados no site e para todas as pessoas e pesquisadores que têm a intenção de utilizar essas sementes. Para realizar a propagação vegetal de plantas ameaçadas, o Departamento Técnico possui um laboratório onde são escolhidas as sementes de difícil germinação no meio ambiente. A vantagem é a obtenção de uma planta sem doenças, mais resistente, com crescimento mais rápido e maior quantidade em um espaço reduzido. No Jardim Botânico de Poços de Caldas não faltam plantas. Além disso, está localizado em um local belíssimo, onde observamos o Ribeirão das Antas, a Mata Atlântica e os campos de altitude. Os pesquisadores da Fundação têm como inspiração André Regnell, médico botânico sueco que viveu e desenvolveu diversas pesquisas em Caldas, em especial na Serra da Pedra Branca. Cientista e médico botânico, Dr. André Regnell nasceu em 1808 na cidade de Uppsala, na Suécia. Chegando ao Brasil, conseguiu rapidamente a sua licença para exercer a profissão de medicina, mas ele tinha um outro compromisso também. Ele veio ao Brasil também a convite de um cônsul sueco que também morou aqui no Brasil, o Lourenço Westin, morava na região de Caldas, e se destinava também a um tratamento médico à esposa do cônsul. Alguns dias e meses, talvez, em São Paulo e Rio de Janeiro, acabou realmente vindo para a região de Caldas e chegou em Caldas, Poços de Caldas e todo esse planalto que pertencia à cidade de Caldas, tendo sido em 1841 o primeiro cientista a realmente pisar neste solo mineiro. Se alojou em Caldas, começou o seu trabalho não só na área médica, mas também na área de botânica, pesquisando espécies da região, colhendo diversas espécies, mandando para a Suécia, também exercendo a profissão de médico. Mas a grande contribuição mesmo foi para a área da ciência, porque começou a mandar as espécies desconhecidas brasileiras para a Suécia, para a sua faculdade, participou da implantação, aliás, patrocinou a implantação do Museu de História Natural. Sempre que conseguiu valores importantes no Brasil, continuou colaborando com a educação daquele país, ou mandando altas somas em dinheiro, ou trazendo outros estudantes, outros botânicos para ajudar na sua pesquisa e na catalogação das espécies. Ele está sepultado aqui no cemitério de Caldas e hoje, através do Jardim Botânico de Poços de Caldas, este nome volta a ser conhecido. E foi por conta do trabalho desenvolvido pelo botânico sueco que o herbário da Fundação recebeu o nome de Regnell. Hoje, o espaço que foi criado em 2013 para depositar os materiais coletados no Planalto tem um acervo com cerca de 3.000 vouchers. A revista científica do Jardim Botânico também faz uma homenagem ao naturalista europeu, levando o nome de Regnelia Sentia. O principal objetivo do herbário Anders Frederick Regnell é depositar materiais botânicos coletados principalmente no Planalto de Poços de Caldas e região. Atualmente consta em seu acervo aproximadamente 3.000 vouchers,
ou seja, 3.000 amostras de materiais coletados nessas regiões. O herbário Regnell está aberto à visitação e a depósito de materiais coletados por outros pesquisadores externos, não somente dos funcionários da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. O Jardim Botânico também desenvolve pesquisas no Planalto de Poços de Caldas. Recentemente foi finalizado um trabalho na Reserva Particular de Patrimônio Natural RPPN Rio das Antas, com avifauna, primatas e orquídeas. O estudo, que foi estabelecido através de convênio com o Departamento Municipal de Eletricidade, teve como finalidade descobrir a diversidade no local. Todas essas características fazem do Jardim Botânico de Poços de Caldas um importante centro de conservação da biodiversidade regional. Os estudos e as pesquisas desenvolvidas são essenciais para a manutenção da fauna e da flora. Porém, a promoção de ações para sensibilizar as pessoas sobre o impacto da ação humana sobre o meio ambiente é fundamental para conscientizar e criar um ciclo de desenvolvimento sustentável que possa evitar problemas ambientais futuros e que possibilite vivermos melhor e com mais qualidade de vida.